Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, queridos cashbackers, sejam muito bem-vindos ao primeiro mini hype. E esse primeiro mini hype vai ser sobre Armadilha de M. Night Shyamalan. E como é lá no cashback hype tradicional, eu não vou estar aqui sozinho, óbvio. Estou aqui com os meus amigos, John Souza. Muito boa noite, muito boa noite. Que bom, que maravilha, que feliz é a pessoa que está aqui hoje para conversar sobre M. Night Shyamalan, cara. Que coisa boa, velho. É isso aí. E também com meu amigo Nicolas Keduke. It's a Trap. Foi mal. Errei de filme, mas... Foi errado. Foi filme errado, mas tá tudo certo. Vambora falar de Armadilha. É isso aí. E só explicando para quem tá chegando aqui agora, assistindo ao primeiro mini hype, como é que funciona. Para quem é lá do nosso grupo lá do Cashback Gold, já sabe como é que é. Mas, né, você que não tá por dentro, ele é igual ao Cashback Hype, só que de tamanho menor, mais ou menos metade do tamanho. E como é que funciona? São filmes que a gente queria discutir, mas talvez não caiba num episódio de 1 hora e meia. Mas uma meia horinha aqui para conversar sobre ele é o suficiente. Então, a gente vai começar por Armadilha e vai seguir toda semana aí, toda terça-feira, né, falando de um filme diferente assim, mas não vai mudar nada. O Cashback Hype continua lá, live de segunda também, Cashback News, né? Tem bastante produto aí, o Sextou, Cashback agora tem praticamente todos os dias da semana aí, né? Tem overdose de cashback, né? Mas ele também funciona de uma forma diferente que a gente já entra direto no filme, não fica discutindo muito, falando de rede social não. Vamos falar direto do filme. É um filme que, né, nós três aqui que assistimos, a gente já estava já um tempão discutindo sobre ele, né? Internamente lá no nosso WhatsApp lá. E aí com a criação aí do mini hype, surgiu essa vontade, falou, pô, seria um bom início, né, falar sobre esse filme, porque esse filme tem bastante coisa assim interessante pra gente discutir, apesar dele parecer um filme bem simples, né, mas ele tem bastante coisa aí pra gente discutir. Mas eu queria saber de vocês essa primeira impressão, assim, porque a minha primeira impressão, vou até falar por último, minha primeira impressão assim, foi um pouco deturpada. O Shyamalan me deu uma trollada ali, cara, eu vou confessar pra vocês, mas queria saber aí como é que vocês receberam esse filme aí pela primeira vez? Que eu sei que todo mundo aqui gosta do Shyamalan. Cara, foi uma primeira experiência muito bacana, assim. Eu assisti com a Ana Paula esse filme, como de costume, né? E a gente ficou discutindo, trocando uma ideia ali rápida, mas a primeira impressão que eu tive, cara, foi de arrependimento de falar, cara, não deveria ter assistido um teaser sequer desse filme. Foi o meu Porque caso. pra mim, o trailer, ele revela grande parte da trama e acaba sendo comprometedora de grande parte do filme também. A gente sempre discute, né, Edu? Você sempre comenta isso, eu acho muito bacana, que é, pô, pra mim não importa saber o que importa saber como se chegou lá, né? Só que nesse filme em específico, pra minha experiência, comprometeu grande parte, cara, e acabou ficando meio cansado esse começo. Depois o filme vai engrandecendo, a gente vai discutindo melhor sobre isso, mas esse começo pra mim foi um arrependimento. Falei, cara, não deveria ter visto sequer um comercial desse filme. Eu tô com o John nessa. Eu acho que os teasers e acho que todo o material publicitário desse filme, ele estraga um pouco da experiência, pelo menos pra mim, assim, na minha opinião. É um filme que eu saí meio dúbio dele. Quando eu terminei de assistir, eu não sabia se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado. Eu achei que em alguns momentos ele se acha inteligente demais, pelo menos pra mim, assim, tipo, umas coisas muito mirabolantes, né? Mas que é o plot em cima do plot, em cima do plot, em cima do plot, mas que no final, mesmo que não tenha sido aquele filme do Shyamalan pra mim, né? Visto outros que tem aí na filmografia dele, mas ele saiu pra mim com um saldo positivo. E digo mais, como eu adoro um cinema de bonequinho aqui, eu queria muito ver o Josh Hartnett como Batman, é só isso.
Quase foi o Batman, né? Esse cara, na época do Pearl Harbor, lembra? Pearl Harbor, não, vocês eram muito pequenos, às vezes eu esqueço isso. Eu nem era nascido. Filmão. Mas na época, esse cara tava estouradão lá, com Ben Affleck, aquela galera toda lá, filme do Michael Bay, né? Mas aí depois do Pearl Harbor, esse cara sumiu. E nesse filme ele tá fantástico. Né? O filme, cara, que custou uma bagatela. Esse filme custou 25 milhões de dólares. Né? É muito barato. Ele rendeu aí quase 90 milhões. Ele deu uma bilheteria muito boa pro valor de investimento que ele foi feito. Então, né? O Shyamalan é aquilo que a gente brinca. Né? Shyamalan com pouco dinheiro funciona melhor. Né? E é o caso daqui. Mas é um filme que ele não passou por aquela tribulação da greve dos atores e roteiristas, porque o SEG liberou para eles filmarem, né? Até porque o Shyamalan estava investindo dinheiro do próprio bolso e tudo mais, foi liberado para fazer. Mas como eu falei ali na minha abertura, eu fui meio que trollado por esse filme, cara, porque eu sempre, todo mundo aqui que me conhece, sabe que eu não me importo muito com o roteiro, e eu fiquei batendo muito em algumas decisões. Eu falei, cara, tem muita conveniência de roteiro, né? Tem muitas facilidades, as coisas vão se encaixando fácil demais, assim, vai se encaminhando por um caminho, quase que como se fosse um corredor, assim, único, e as coisas vão acontecendo ali exatamente como, né, como deveriam acontecer, não tem um desvio de caminho ali. Eu estava achando estranho, mas depois, repensando, é um filme que ele vai crescendo na minha cabeça conforme eu vou pensando nele. E aí, conforme eu fui pensando, eu falei, cara, o nome do filme é Armadilha, né? Armadilha, aí você fazendo uma analogia para ratoeira, né? A ratoeira lá, o queijinho na ratoeira. Cara, pro rato, né? Não sei se o rato raciocina, mas você olha aquilo ali, parece uma coisa muito fácil pro rato. Pô, vou chegar ali, vou pegar o queijo, pô, que beleza. Tem um queijinho ali liberado para mim. Ele vai ali e se ferra, né? E aí eu fiquei pensando, será que não é exatamente isso a intenção do roteiro? Encaminhar o personagem de Josh Hartnett para um determinado caminho, como se fosse uma ratoeira, para ele ser pego onde eles queriam que ele fosse pego, que seria lá no final do filme, lá dentro da casa dele, né? Então, cara, ele foi crescendo na minha cabeça. Eu falei, cara, faz sentido isso daí. Esquece o roteiro, esquece as conveniências, esquece as facilidades. Pensa como que ele conduziu essa história. O Josh Hartnett está muito bem nesse filme. Eu acho que é uma grande retomada da carreira desse rapaz, né? Acredito que agora ele vai fazer aí grandes papéis aí, porque agora ele se mostrou, né, que é um excelente ator. Temos a filha do Shyamalan ali também, a Lady Raven, a personagem, né, que lembra muito a Taylor Swift. E esse filme é interessante porque aquele show ali foi produzido mesmo. Eles produziram aquilo ali como se fosse mesmo um show. O Shyamalan, quando veio aqui no Brasil, ele comentou, pense no Silêncio dos Inocentes acontecendo dentro de um show da Taylor Swift, né? Porque é mais ou menos isso que acontece. Você está pegando um serial killer ali, né? E tem, né, um show ali todo, né, um mega show ali por trás. E tem essa questão da personagem que se chama Lady Raven, né, da filha dele, que ele estava comentando também que né, Raven, corvo, né, que isso tem a ver com a cultura da Índia, com a família dele, né? E ele comentou que por isso foi propositalmente dado esse nome à personagem lá da filha dele, né? E eu também comentei com vocês que nesse final de semana foi até bom, a gente teria gravado esse episódio aqui, a gente ia gravar antes, acabou que aconteceram alguns problemas, a gente não pôde gravar. Mas aí eu tive o prazer, porque eu tava olhando o filme, eu fiquei comparando algumas coisas, eu falei, cara, esse filme tem alguma coisa lá do M, o Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, lá da década de 30, né? Primeiro, se eu não me engano, é o primeiro filme falado do Fritz Lang. Fritz Lang, né, também conhecido lá por Metrópolis, um baita de um diretor lá do, né, expressionismo alemão e tudo mais. E aí, revendo, né, tem o Peter Lorre lá, o personagem, e não tem nada a ver, quem nunca assistiu o filme, o nome do filme ser Vampiro de Düsseldorf, não tem nada a ver com o vampiro, né, com o chupador de sangue. O vampiro é o serial killer. Na época que nem existia esse termo, né? Serial killer foi um termo cunhado lá pelo FBI nos Estados Unidos, pô, sei, 40 anos depois, né? Então, não tem nada a ver mais. O jeito que é filmado, cara, tem muito do Vampiro de Düsseldorf ali. Inclusive, tem algumas coisas muito interessantes na fotografia desse filme, posicionamento de câmera, porque do jeito que ele é posicionado, eu acredito que tenha acontecido com todos nós, pelo menos comigo aconteceu, eu queria até, por curiosidade, saber de vocês. Mas até o momento lá que vão para a casa dele e tudo mais, você, de certa forma, ali é um serial killer. Você já sabe mais ou menos de antemão que esse cara está sendo procurado ali porque ele é um serial killer.
Mas, cara, do jeito que é filmado ali, posicionamento de câmera e tudo mais, com muitos closes e tal, você não simpatiza com o personagem dele? Você se pega torcendo para ele não ser pego? Aconteceu comigo. Eu não sei com vocês, eu queria até saber. Cara, eu acho que, voltando ao que, o que eu e o John a gente tinha dito, eu acho que se eu não soubesse que ele era o assassino, que ele era o serial killer, eu teria me simpatizado mais. Porque eu acho que nos dois atos, assim, do filme, nos dois primeiros atos, eu acho que essas conveniências, elas vão ficando muito, tipo, é muito fácil, é muito simples pra ele poder sair de lá. E assim, se eu não tivesse tido essa informação antes de que ele era o assassino, eu acho que eu teria me conectado um pouquinho mais. Porque pra mim ali seria só o pai levando a filha no show e toda aquela felicidade que ela tá de tá vendo a artista preferida dela. Então, eu acho que eu teria me conectado mais se eu não tivesse essa informação. Não sei o John. Eu acho que, pra mim, em questão de ter de gostar do personagem, pra mim não afetou tanto, porque por conta da menina. Eu acho que a menina ela serve muito pra você começar a se simpatizar com o personagem do Josh Hartnett, Cooper, né? Uhum. Porque você vê que ele genuinamente está cuidando dela, né? Genuinamente ele tá ali por conta da filha, em prol da filha. Só que tem um ponto de ruptura ali pra mim, que é quando eles vão lá dentro do backstage, antes de ir pra casa mesmo. E é o momento em que ele começa a falar com a Raven, né? Que ele fala assim, ó, então, eu sou serial killer, tá? Você tentou, não conseguiu me pegar, eu tô aqui. Pra mim é o momento que você fala assim, não, esse cara, ele tá nem aí pra filha. Porque ali ele tá realmente expondo não só ele, mas expondo também a criança. Então foi o momento onde eu parei de me simpatizar com ele. Mas até ali eu conseguia ter esses momentos, Edu, porque você vê que ele tava ali em prol da menina, ele começa você vê que a menina tem um problema das alunas dela, né, de ser das colegas de sala, e ele tenta resolver esses problemas e tudo mais. Então você até consegue volta e meia, mas eu acho que também o roteiro não se preocupa muito em te colocar, em te simpatizar com o personagem do Cooper. Na Aí que verdade, está. ele quer realmente ir destrinchando, sabe, essas camadas, e você ir falando, mano, pra onde que isso vai? Saca? Pra onde é que eu tô indo? Pra onde que isso aqui vai levar? E essa jornada, pra mim, é muito mais interessante do que me preocupar com, e o Exatamente. Cooper, ou a menina e tudo Uhum. mais. Essa Exatamente. jornada é muito boa. Exatamente. Eu tô perguntando isso por quê? Porque isso daí não é colocado no roteiro, isso é colocado em posicionamento de câmera. Ele te induz a esse sentimento, John, não por conveniência de roteiro, nem por nada que tá escrito ali. É por posicionamento de câmera. Aquilo ali, cara, a câmera, como a gente fala, no cinema é uma ilusão. Então, o diretor de fotografia, ele tá tentando o tempo inteiro te manipular, entendeu? E o posicionamento da câmera ali é feito dessa forma, para te manipular. Se você assistir esse filme de novo, depois faz essa experiência, vocês dois, o posicionamento de câmera é sempre em cima dele. Todas as cenas, até chegar dentro da casa, o personagem de Josh Hartnett está na cena. O Cooper. Ele está na cena em todos os momentos. Ele sempre está ali em foco. Ou sozinho, ou com a filha, ou com aquele funcionário, que inclusive aquele funcionário me lembra muito aquele amigo lá do Daniel Kaluuya no Corra. Corra. Né? Ele tem muito Verdade. aquele jeitão de jeito policial, de falar. Né? Isso. Né? Ele tem muito aquele jeitão. Mas ele faz essa mudança quando entra na casa. Quando entra na casa, se você reparar, há um corte. E aí passa a focalizar na Raven. Tanto que tem a cena do banheiro, quando ela tenta, né? Você vê que, como são os tempos de hoje, né? Você consegue ter uma atenção maior ali para poder resolver um problema postando na rede social do que ligando para a polícia. Se fosse num filme dos anos 90, ela pegaria e ligaria para a polícia, né? Para tentar resolver um problema. Ali não, ela posta na rede social uma live ali e tal, dá mais repercussão do que você ligar para a polícia. Mas aí ele faz essa ruptura. Ele passa a focalizar. É a primeira cena do filme em que o Josh Hartnett não está na cena. Entendeu? Isso daí, para mim, é muito interessante. Muito interessante. Essa manipulação de... Isso que o Hitchcock... Ele mesmo se diz um discípulo do Hitchcock. O Hitchcock faz isso de uma forma monumental. A gente conversou lá no Psicose. No Psicose, ele faz muita manipulação com a câmera. E aqui, não tão genial quanto o Psicose, óbvio,
mas ele emula mais ou menos isso. Por isso que eu perguntei a coisa da simpatia, não pelo que está escrito, mas pelo movimento de câmera, porque ele está sempre em close, ele está sempre em cena, você está sempre vendo a aflição dele, você se pega, e quando você se pega, pelo menos aconteceu comigo, quando eu me peguei simpatizando com esse personagem, eu meio que me choquei, parei assim, falei, não, peraí, gente, eu não posso simpatizar com esse cara é um serial killer, tem um cara preso, ele já matou outras pessoas, eu não posso simpatizar com esse cara. Mas até aquele momento, você vai assistindo o filme, você vai se entretendo, vai prestando atenção no que está acontecendo, e você vai sendo manipulado por aquela situação. Então eu achei isso muito interessante depois, pensando em retrospectiva. E assistindo o filme já com essa ideia, ele cresceu, assim, para mim, cara, de uma forma muito grande, que é o que a gente fala, o roteiro é muito simples desse filme, muito simples, com muita conveniência e tudo mais, mas esquece isso. Pensa no que foi filmado ali, cara. A parte que foi filmada ali é de uma competência muito grande, cara. Muito grande. O uso de cores que ele faz, do vermelho, do azul, entendeu? Fazendo essa alternância. A gente vê muito vermelho nas cenas de perigo, né? De um determinado momento ou de outro, tem muito vermelho ali durante o show, entendeu? E aí você parando para reparar nessas manipulações que são feitas ali, o filme cresce para mim assim de uma forma muito grande. Como você falou, né, Edu? Eu acho que, assim, eu já adianto, assim, que pra mim o primeiro e o segundo ato do filme são as minhas partes favoritas do filme. Eu acho que depois que eles saem do show, que eles vão pra casa, pra mim o filme ele me perde ali. Mas é uma coisa minha mesmo. Mas como você tava falando dessa parte técnica, eu acho que o primeiro e o segundo ato, eles são muito bem feitos, eles são muito bem filmados, eles têm uma fotografia muito bem feita, e eu acho que a melhor coisa que ele consegue fazer é te colocar dentro do show. Eu acho que você, dentro do filme, você se sente como um telespectador daquele show e de tudo que tá acontecendo. Porque vão acontecendo, eles estão procurando, né? O homem, ele tem aquela mulher que faz o perfil do serial killer. E você consegue ao mesmo tempo, tipo, enxergar tudo que tá rolando no show. Então, tem os policiais, tem o show rolando, tem um policial aqui procurando, tem uma pessoa lá no fundo falando. Então, eu acho que ele é muito bem feito nesse sentido. Tecnicamente, pra mim, ele é impecável nesse sentido. Sim, isso pra mim tem um valor muito grande. Sim, com toda certeza. Eu já gosto, a minha experiência já foi ao contrário, Nicolas. Pra mim, o filme ele só foi crescendo. Eu acho que parte disso foi esse sentimento que foi uma delícia. Eu quero muito rever ele pra ver como isso vai funcionar. De cara, eu não sei pra onde essa história tá indo. Sim. Eu não sei. Chegou um momento ali que eu falei: o que vai acontecer? Quando ela entra no banheiro e ela começa a fazer live, eu falei: mano, e aí? Ele realmente não contava com isso, porque fica uma tensão quando ela entra pra vamos cantar e não sei o que, e eles começam a cantar, e você vê que a menina ela é realmente ousada, né? Ela não é só uma cantorazinha bobinha e tudo mais, ela tem uma participação, porque quando você fala assim, é a filha do Shyamalan, que é a Taylor Swift do filme, cara, tu pensa que ela é só a cantora, mas em determinado momento ela é realmente uma personagem muito ativa ali, responsável por toda a reviravolta dentro do filme. Então, foi muito surpreendente pra mim o que foi acontecendo. Pra mim, o final dele, a gente vai falar mais pra frente, mas o finalzinho, ele cai num clichêzinho assim, que eu acho que não precisava, mas ainda assim, a competência, como o Edu bem comentou, de toda a parte técnica desse filme é maravilhosa, cara. Esse filme, pra mim, é o Josh Hartnett, assim, todo, eu não consigo, ao ponto de, ser difícil você ver o outro ator pra se encaixar tão bem. O Edu comentou, né, dessa ausência que ele teve, isso foi por conta dele mesmo, tá? Porque ele começou nessa época do Pearl Harbor, ele fez aquele Falcão Negro em Perigo, que é um filme de guerra sensacional, e ele começou a ser perseguido por fãs, cara. Então ele não tinha mais paz, o pessoal entrava na casa dele, a família dele, e aí ele se afastou de Hollywood esse tempo, e agora voltou, agora acho que com muito mais amadurecimento, com muito mais proteção. Ele tava lá no outra Oppenheimer, realidade, né? Também. Exatamente. No Oppenheimer ele também tá bem, né? Exatamente, no Oppenheimer ele faz uma pontinha, todo mundo tá em Oppenheimer de Hollywood, né? Mas ele faz uma pontinha. Mas eu acho que esse filme é dele, cara. Ele é sensacional, assim. Foi uma surpresa pra mim ver o quanto que esse cara é bom nesse papel que ele fez. Eu gosto muito, cara. Foi o que eu falei. Eu tomei um drible do Shyamalan, porque eu tava muito focado. Eu falei, cara, eu não gostei tanto. Eu saí do filme, eu comentei com vocês, que eu fui o primeiro a assistir, né? Eu falei, cara, eu não gostei tanto. Eu gostei. Parte técnica a gente sempre gosta do Shyamalan, sair chovendo molhado. Mas a parte das conveniências me incomodaram, tal, porque foi tudo meio que delineado. Aí depois, pensando nele, cara, foi proposital.
O Shyamalan quis fazer isso, entendeu? Ele quis fazer dessa forma, entendeu? E o roteiro não é o mais importante nesse filme, mas nem de longe, cara, entendeu? São outras coisas ali muito interessantes. E cinema é manipulação. E quando você consegue se sentir manipulado, isso é delicioso. Eu me pegar gostando do serial killer, assim como aconteceu no Vampiro de Düsseldorf. Pô, o cara no Vampiro de Düsseldorf é pior, porque o cara é assassino de crianças. Mas você, em um determinado momento, você olha e fala, cara, esse cara é doente. Esse cara tem um problema, entendeu? Ele não sabe o que está fazendo, ele não tem noção das coisas que ele está fazendo. Que é diferente do que desse personagem aqui. Mas lá é feita uma manipulação também com câmera. E lá é muito mais difícil do que hoje em dia, porque hoje em dia você tem câmeras muito mais leves, você tem, né, movimento de câmeras que você pode fazer, câmeras digitais e tudo mais. Naquela época você imagina fazer isso que o Fritz Lang fez em 1931. Né? É muito mais difícil, com aquelas câmeras pesadíssimas. E ele, o início ali do cinema falado, no cinema falado tinha 4 anos lá no cantor de jazz. Né? Então tinha muito pouco tempo ali dessa tecnologia. Ele usa, cara, é a primeira vez que você usa o leitmotiv lá no M Vampiro de Düsseldorf, que o cara faz um assovio, né, para poder identificar quando ele entra em cena ali, uma coisa diegética, não é uma trilha sonora, que depois você vê no cinema mais moderno, você vê utilizado aí, né, incessantemente no Indiana Jones, no Tubarão, né, da cena do Darth Vader. Então, ele meio que se inspirou em todos os filmes de serial killer, inclusive no próprio citado Silêncio dos Inocentes por ele mesmo. E ele fez um filme enxuto, um filme muito barato, né? Que tem uma mise-en-scène espetacular, que, pô, foi o que o Nicolas falou, a gente se sente dentro do show, né? A gente se sente ali como se estivesse num show mesmo, porque é muito bem feito. Até muito o bem feito. É difícil. Exato, ele sempre dá aquela parecidinha, ele dá uma de Hitchcock também, até por ser fã. Mas você vê, foi como você falou, Nicolas, tem hora que tem um policial lá no andar superior da arquibancada e a câmera vai lá, e aí as coisas estão acontecendo, às vezes está acontecendo uma coisa do lado dele, ele está observando, aqui tem um subterrâneo aqui, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo, entendeu? E um filme baratíssimo. Custou, né, para os padrões de Hollywood, uma cocada e uma mariola. Esse filme custou menos que 10%. De um Coringa aí, né? Que fracasso aí, um absurdo, um filme horroroso. E esse filme aqui é muito superior ao Coringa. Ele não é perfeito, como o Nicolas também falou. Ele não é o melhor filme do Shyamalan, nem de longe. O próprio Batem a Porta eu acho melhor do que esse. Com certeza. Bem recente. Mas esse filme aqui, ele meio... Sabe aquela coisa de você... Cara, cinema é isso que eu quero ver no cinema. A história pode não ser... Tem muito clichê nessa história, muito, muito, muito. Mas, cara... Essa coisa da manipulação, isso é que me encanta no cinema. O quanto que esse cara sabe trabalhar com o uso de câmera. Isso para mim é o cinema. É um filme que no teatro não daria para fazer. Entendeu? Às vezes as pessoas acham que filme é diálogo. Diálogo é muito mais teatro do que cinema. Cinema é isso, você pegar a amplitude da cena, você pegar, né, essa manipulação de movimentação e tudo mais, cara. Isso para mim é extraordinário. Por isso que eu gosto de cinema. Cara, eu acho que aquele final do filme, quando ele tá dentro do furgão já, que estão levando ele, que ele dá aquele sorriso, que ele dá... A câmera fecha nele, a câmera fecha nele, que ele começa a sorrir, não para de sorrir e tira as algemas. Pô, pra mim aquilo dali é muito bom. Tipo assim, não é um filme que eu cito como perfeito. Eu acho que pra mim tá bem abaixo disso. Mas não tem como você negar que é um filme que seja ruim, que tenha um exercício de linguagem maravilhoso. Exatamente. Esse finalzinho eu já achei muito literal, assim. Porque ele vai te mostrando cena por cena, ele arrumando a bicicleta, e sumindo da bicicleta, o negócio saindo da boca dele, não precisava. Pra mim, só de mostrar lá que a bicicleta tá faltando um raio, acabou. Você não precisa mostrar ele sorrindo, ele tirando o negócio, o barulho da algema. Mas beleza, é o que vocês falaram. É um exercício maravilhoso. É aquele filme, cara, que te paga o ingresso quase que o dobro do valor. Porque ultimamente... A reassistida desse filme, né, John? O padrão replay desse filme é maravilhoso. Nossa, cara, esse é um filme que, cara... Pô, tá de tarde, tá tranquilo, tá sabadão, faz uma pipoquinha, assiste, entendeu? Sensacional, mas assiste com pessoas para você discutir. Eu saí do cinema, a primeira coisa que eu fui fazer foi mandar mensagem pro Edu, que a gente assistiu, acho que sessões próximas uma da outra, eu já mandei mensagem, falei, cara, olha no mesmo dia, papo, aí esse filme... Putz, cara, foi uma parada assim sensacional, e é o que a gente fala que é a carência que tem hoje, tipo,
Histórias originais. Exatamente. Vocês assistiram o Coringa 2, voltaram malhando o filme inteiro, cara. Saca? Não tem aquela sensação boa de discutir, de falar, olha que legal isso aqui. E foi o que você falou. O filme foi envelhecendo como vinho, cara. Toda vez que eu lembro das cenas desse filme, pra mim elas ficam melhores. Você quer ver Esse personagem que ele faz esse personagem que ele faz amizade, o segurança, cara, é maravilhoso. Esse filme, eu falei do primeiro ato, que ele é, você meio que já sabe o que vai acontecer, mas tem momentos ali que são maravilhosos. O momento da fritadeira que explode na cara da menina, e ele faz uma tramóia ali, é sensacional. Ele buscando o café no meio dos policiais, saca? Ele tá passando no meio da galera. Tu sabe que não vai dar em nada, mas ainda assim fica uma tensão que só o Shyamalan consegue, cara. Saca? Aquele drama, aquele suspense, a cena dele subindo lá no telhado e conversando, ele indo pegar a camiseta da menina. Cara, são momentos, assim, muito bem feitos. O cara não tá inventando a roda, saca? O cara não tá fazendo, nossa, a primeira vez no mundo que a gente tá vendo isso. Não, não é. Mas ainda assim é muito bem feito, cara. É cinema, assim, no seu maior pipocão, assim, maravilhoso. Se você ficar pegando inconveniências, pô, a cena que o Cooper acha o tio da menina, né, justamente ali na posição que ele está, para ela poder ir no palco e tudo mais. Aí você vai ficar olhando e fala, isso é muita conveniência de roteiro e tudo mais. Tal. Cara, esquece isso. Esquece. Tenta pensar no que está em torno ali, como que aquilo ali foi construído, como que ele vai chegando ali, como se fosse uma armadilha mesmo. Ele vai facilitando tudo que é para o personagem para ele ser pego no lugar que é mais... Qual o lugar mais confortável nosso, das nossas vidas? É a nossa casa. Casinha. Entendeu? Qual é o maior momento para um rato na hora que ele vê o queijo lá? Pô, ele olha assim, olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém. Fala, cara, é tudo que eu queria, vai lá, vou pegar esse queijo. E aí, na facilidade, ele vai e é pego, porque quando você vê muita facilidade, você meio que relaxa, e foi o que aconteceu com o personagem dele. Ele meio que relaxou e aí ele se ferrou. Então, é um exercício, assim, maravilhoso, né? Para mim, assim. Roteiro muito simples, volto a repetir, muito, muito, muito simples, mas como exercício de cinema, para gente que, né, que sempre gosta de... tem alguma coisa a mais no filme que a gente está assistindo, até por isso é um ótimo filme para ser esse primeiro mini hype, porque ele é perfeito para a gente discutir isso fora filme, entendeu? Ele tem muita coisa ali em torno ali, como que a gente chegou, a gente vai sendo guiado pelo Shyamalan como um rato, volta a repetir, como um rato, ele vai guiando a gente para onde ele quer, cara, entendeu? Isso é genial, isso para mim, que nem a brincadeira que a gente faz do Scorsese, né? Isso é cinema, cara. Cinema, cara. Pra mim é isso que você comentou. É cinema puro, maravilhoso. Isso tem cena pós-crédito, né? Que agora tá na moda também. Tem a cena pós-crédito também, né? Com esse próprio personagem lá, o funcionário lá. Ele fala, caramba, como que eu... Pô, e eu tenho a teoria, eu saí desse filme convicto, eu cheguei a comentar isso, que é no mesmo universo lá do David Dunn, entendeu? Porque, cara, aquele momento que ele começa a tomar, sei lá, 5 jatada, nada a ver. 5 taser de elétrico lá nas costas e continua andando. Continua atacando. O Shyamalan, ele não quis confirmar nada, mas ele falou, ó, se eu quisesse. Ó, Daqui a pouco, tá ligado? Daqui a pouco ele vai encontrar com a besta. Vai encontrar com a besta. Exatamente. Com o James McAvoy. Pareceu muito, cara, que ele abrindo as costas, igual o James McAvoy faz lá. Enfim, mas é uma parada assim, que novamente, é um temperinho, um molinho que ele coloca ali, que pode ser, entendeu? Tanto faz que esse universo surgiu do nada, esse universo compartilhado dele pode muito bem surgir de novo, e tanto faz, pra mim é sempre sensacional. Mas é aquele desfecho ali de você descobrindo que, pô, é a esposa dele que fez tudo, entendeu? Que denunciou ele, que falou, porque ele sempre foi muito, né, muito certinho. E aí ele só não contava que uma das vidas dele, que é aquela coisa que é maravilhosa, que é o fato de que, pô, o gatilho dele é esse contraste, porque ele tem uma vida de serial killer, ele tem uma vida de paizão, de família, show de bola. Sim. E quando essas duas começam a incluir, né, começa a entrar uma na outra e explodir, até essa colisão, você vê que é quando ele começa a ficar maluco, ele já não consegue se controlar. A cena do banheiro, mais uma vez, é sensacional, porque você só vai escutando os gritos lá de fora, né? Ela tá gritando, pai, o que você tá fazendo, amor, e não sei o quê. E aí você vê barulho de tapa, vê barulho de panela, você não sabe se ele tá matando todo mundo, né? Porque você fala, bom, o cara é um psicopata,
né? Sim. Ele deve estar matando as crianças, deve estar matando a mulher. E ela tá ali tentando fazer live. E, cara, a menina, a gente, assim, não é nenhum poço belíssimo de atuação, né? Mas ela manda muito bem nessa atenção, porque ela vai conversando, né, com o pessoal no chat, fala, pô, alguém sabe onde é que fica isso aqui? E não sei o quê. Ah, não, fica ali. Poxa, amiguinho, então chama seu pai, chama sua mãe, sabe? Vai lá. É uma montagem de cena muito bem feita, fica bem close, assim, na cara dela, bem close no chat do... Parece ser uma live no Instagram ali. Enfim, cara, são cenas muito bem montadas, velho. Só para citar o nome dela, Saleka Shyamalan, né? O nome Isso. da menina, e o nome da filha é Ariel Donoghue, né? Que faz a Riley, e a esposa é a Alison Pill, né? Que faz a Rachel, que é a esposa dele. Então fica aí só pra gente citar. Que tá todo mundo muito bem no filme. Né? Apesar de que o foco, como a gente falou, o foco é todo no Josh Hartnett, né? Ele é o senhor do filme ali, junto com o Shyamalan, né? Mas o pessoal que está em torno ali também tá bem. A própria Saleka também tá bem competente ali. Né? Sim. Tá a família inteira aí trabalhando, a filha dele já tá como diretora. Aquele Observadores é até interessante. Eu assisti, tá aí no Max, né? Já chegou no Max, eu assisti, ele é até um filme interessante. Não é? Para um primeiro trabalho, tá excelente ali, da menina. Mas é um filme, cara, que ele só cresce na minha cabeça. Inclusive, quando a gente for chegar aí na hora da nota, eu vou aumentá-lo um pouquinhozinho do que eu dei, né, quando eu fiz lá a minha resenha, porque ele deu uma crescida. E a cada vez que eu assisto, ele vai ficando melhor, assim. Então, foi muito prazeroso. Assim, o Shyamalan, né, eu sou fãzaço desse cara. Né, todo filme dele é um cara que me leva ao cinema. Né? E esse filme aqui não é diferente. Eu curti bastante a experiência. E fica ótimo assim para o nosso primeiro mini hype. Né? Mais alguma coisa, meus amigos? Ou podemos já ir para as notas? Para as notas. Vambora. Beleza? Quem começa? Eu posso começar aqui. Vamos lá, Nicolas. Como eu falei para vocês aí desde o começo, eu acho que se eu tivesse uma máquina do tempo, vamos dizer assim, eu voltaria e chegaria... Não tem aquela cena do Interestelar que ele fica batendo e fala, não, não, não. Eu ficaria assim pra não ver nada sobre esse filme, não saber nada sobre do que se tratava, que eu acho que aumentaria a minha experiência. Não é um filme ruim, é um baita de um filme bem feito. Tecnicamente ele é muito bem feito. O Josh Hartnett, ele tá sensacional. É uma baita volta dele aí ao estrelato, né? A volta dele a Hollywood. Eu gosto muito de como o show vai se desenrolando, como o filme vai se desenrolando em si, né? Nessa trama, nessa, digamos, armadilha aí, como o Edu pontuou. E eu acho que pra mim é um baita de um filme, como o John falou, pra você chegar num sábado à noite, domingo à tarde, sentar, fazer uma pipoquinha, assistir e se divertir e ter gente pra comentar o que cada um tá achando, né? O que cada um acha que vai acontecer, pra onde que vai. Então, pra mim, é um baita de um filme aí honesto, uma nota 7, tranquilamente. Boa. Show de bola, cara. Cara, foi uma experiência assim, sensacional, maravilhosa. A gente estava até comentando no grupo sobre as melhores experiências de fazer futuramente um programa, né? Sobre as melhores experiências do nosso ano, sabe? De filmes, os melhores filmes que a gente assistiu esse ano. E pra mim ele vai entrar na lista tranquilamente, cara, porque foi uma surpresa muito boa. É um filme assim que eu até hoje tô digerindo, como a gente bem falou aqui. E foi muito bom ver o Josh Hartnett. Espero que ele possa voltar aí, espero que ele possa pegar mais trabalhos e administrar mais isso. Não necessariamente num Batman, que a gente sabe que esse acaba ocupando muito a agenda do cara, esses filmes, essas franquias muito grandes. Se for também, maravilhoso, mas que ele possa fazer mais trabalhos independentes aí também, cara, pra gente poder assistir. Eu vou dar uma nota, cara, eu acho que um 8,5 tá de bom tamanho, assim. Boa. Foi um filmaço, amei, muito gostoso e tô doido pra reassistir. Beleza. A gente nem mencionou, mas essa história, o Shyamalan também comentou aqui em São Paulo, que é baseada num fato real, né? A inspiração numa operação de 1985 chamada Operação Flagship, que os policiais se infiltraram num jogo de futebol americano e eles se vestiram de mascotes do time para pegar criminosos e tal. Conseguiram pegar mais de 100 criminosos durante esse jogo. Tem fotos, inclusive, da época e tal, que essa operação aconteceu. E aí
o Shyamalan teve essa inspiração para criar essa história aí, como ele próprio diz, o Silêncio dos Inocentes dentro do show da Taylor Swift, né? E esse filme, na época, quando eu fiz a minha resenha, eu dei nota 6 para ele, né? Achei que era um filme acima do mediano, porque eu estava muito focado, mas aí, cara, parando para pensar, foge da minha essência do que eu curto de cinema. Eu importo pouco com o roteiro, e eu estava me pegando nessas conveniências, depois eu parei para pensar, falei, não, cara, não faz sentido isso que eu tô me pegando, cara, isso não sou eu, entendeu? Isso não é a minha forma de olhar cinema. E aí, olhando aquilo ali, olhando com mais atenção, na segunda assistida desse filme, olhando com mais atenção, o jeito que ele manipula com a câmera, entendeu? E o jeito que ele foca até aquela cena só no personagem de Josh Hartnett, depois, quando chega na casa, ele muda completamente, e isso me levou a ter ele me manipulou mesmo, me levou a ter simpatia por um serial killer, a ponto de eu parar dentro do cinema e falar, não, peraí, não é isso, não é por que eu estou me simpatizando com um cara que mata pessoas de forma tão cruel, entendeu? Cara, isso é muito cinema. E essa última cena que vocês comentaram, né, que o John gostou, o Nicolas não gostou tanto de você focalizando o rosto dele e tal, e aquele sorriso abrindo ali, lembra muito lá o Anthony Perkins, cara, lá no Psicose também, aquela cena, né, a própria cena da mosca e tal, que a gente até comentou sobre isso, né, a gente comentou sobre isso, que cortaram lá, as pessoas estavam reclamando, porque botou um anúncio durante aquela cena e você perde essa experiência, que aquela cena é fundamental no filme. E ali me lembra muito aquela cena do Anthony Perkins, o sorriso, ele vai abrindo assim, nada. Lembra também o Pearl também, né? Aquele meio rindo, meio chorando também, da Mia Goth. Então, né, tem muita coisa nesse filme, além do filme, cara. Filme de 25 milhões, uma bagatela em Hollywood, isso aí é troco de pão, cara. O cara conseguir fazer um filme tão bom assim. E eu vou aumentar minha nota aí, eu tinha dado 6, eu vou dar uma nota 7 aí também, igual o Nicolas. Eu acho que ele merece uma nota 7. Ele tá bem acima de um filme mediano. Ele cresce muito. Talvez se assistindo de novo, ele vai só crescendo. Daqui a pouco ele chega no Great Scott aí, porque, cara, é um filme delicioso, assim, uma ótima experiência para quem vai assistir aí, cara. Para quem curte o cinema do Shyamalan, então, cara, vai se deliciar, né? E com isso, o nosso primeiro mini hype aí de Armadilha, o filme fica com selo. Eu tinha até esquecido, George McFly, né? Eu ia falar Great Scott, mas não. Great Scott seria só se o Joe desse a nota, mas ele ficou aí com uma média um pouco abaixo aí de 8, ele é um filme George McFly aí. Mas acho merecidíssimo aí, vale demais assistir. Não se pegue tanto na nota, cara. A gente às vezes se pega muito com essa coisa de nota e tal. Não se pegue nisso, pegue na experiência de assistir esse filme, que eu tenho certeza que você vai embarcar nessa aventura aí do Shyamalan, que é um filme muito bem feito, cara. É um baita de um cineasta. E pode esperar aí que, como o filme é da Warner, eu acho que logo ele já deve estar pintando aí no Max, então fica de olho aí. O próprio filme da filha dele já tá aí. Exato, então né? acho que logo chega lá. Ela tinha dirigido os episódios lá daquela série Servant, né? Que também é produzida pelo Shyamalan, uma série bem legal, as 2 primeiras temporadas, então, são muito boas, depois vai ficando muito viajado e tal, mas que tem lá na Apple TV Plus, né? Mas esse filme aqui é uma baita de uma experiência, cara. Vá assistir, né? Se você já assistiu, tá vendo esse mini hype aí, repassa pra galera, né? Eu tenho certeza aí que vocês vão curtir, e se prepara que toda semana vai ter mini hype também, vai ter o Cashback Hype, vai ter, né, as lives de segunda, Cashback News, sextou, agora tem cashback aí de segunda a sexta, cara, né? Todos os dias úteis aí vai ter cashback. Beleza? É isso aí. Fechamos, meus amigos? Fechado. Então, beleza. Fechou. Até o próximo mini hype. Valeu. Valeu, gente. Falou.